passes, palestras e a água da fé. Religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dor. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem Boa noite, que pessoal. nunca envelhecerá. Sejam todos bem-vindos. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Sejam todos bem-vindos, boa noite. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Se conectando, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra online do Núcleo Frei Henrique. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Boa noite, Renata, Valdelíria, seja bem-vinda, Andréia. É um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Vamos vibrando o amor, a conexão com a boa espiritualidade, para mais um ensinamento. Boa noite, Dri, seja bem-vinda.
Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui, mais uma quarta-feira abençoada, né? O núcleo tá de recesso, mas a espiritualidade está sempre trabalhando. Boa noite, Hilda, Carlos. Então, para que possamos dar início a mais uma palestra, vamos neste momento fechar os nossos olhos, com o pensamento em Jesus, no altos céus, pedindo para que Ele possa nos abençoar, nos dar direção, e que esta leitura e esse estudo do Evangelho de hoje possa refletir em uma resposta, em um direcionamento, e que possa estender também todo esse amor, toda essa fraternidade a todas as pessoas necessitadas, ao nosso planeta. Vamos interceder agora e vibrar amor, luz, paz, fraternidade. E para que possamos então começar mais um estudo do Evangelho, eu inicio com a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Vamos interceder aqui, ó, a Andréia tá pedindo pelo filho dela, e que a boa espiritualidade possa então estar acolhendo e socorrendo, né? Hoje a nossa palestra, a gente vai falar sobre o poder da fé. É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer uma pequena leitura e a gente vai seguir com os estudos. Depois, Andréia, deixa o nome do seu filho nas vibrações para que a gente possa estar intercedendo e fazendo a prece por ele. Os meus mais sinceros sentimentos. A gente não consegue mensurar, né, a perda de alguém, né, o desencarne de alguém. Mas que Deus, com todo o seu amor, possa estar não só abraçando você, mas toda a sua família, tá bom? Vamos lá. O poder da fé. Quando veio até o povo um homem, se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio, Jesus? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, apenas aqui para a gente entender ao pé da letra, né? Quando esse pai, ele chega até Jesus e ele fala que o filho, uma hora, cai de um lado, cai de um outro, mostra como essa criança já estava perdida, né? Como essa criança já estava sem perspectiva, né, de vida, e a perturbação, né, aquela obsessão espiritual. Então, ora ele estava bem, ora ele estava mal. Então, foi isso que o pai dessa criança quis dizer, né? E quando Jesus fala da fé, ele sempre que fez todo o trabalho de cura na terra, ele nunca disse: eu te curei. Ele sempre disse: a sua fé te curou. E aqui ele questiona os discípulos:
né? Dizendo que eles são incrédulos. Porque se você tem fé, basta que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, você consegue dizer a uma montanha para ela se transportar de lugar, e essa montanha vai se transportar. Então, muitas vezes, nós oramos, pedimos, mas será que está aqui dentro do coração? Será que eu estou acreditando que aquilo vai acontecer? Ou eu estou jogando de uma forma para o universo, mas nem eu mesma sei se de fato isso vai acontecer? Então, o que é preciso, né? Como que eu faço para minha fé ela ser poderosa ao ponto de eu ver as coisas acontecerem? Então, a fé, além da nossa crença, de todo o nosso amor, existe uma energia, né, que nós emanamos através daquele crer, que vai, através desse crer, fazer com que aquilo aconteça, né? É lógico que dentro da doutrina nós falamos muito da fé raciocinada, né? Por que a minha fé ela é raciocinada? Porque tem um porquê, né? Tem as provas de que aquilo realmente acontece. Então eu não estou, por exemplo, olhando para o meu copo de água e vou falar para ele virar um vinho, né? Eu quero que esse copo de água vire um vinho. Num estalar de dedos, não vai virar. Então, qual é a fé raciocinada? Quando a gente vai no núcleo e faz o tratamento, nós temos a água que é fluidificada. E essa água já foi comprovado cientificamente que através de vibração, de oração, o estado dessa água muda. Então, eu tenho um porquê das coisas, aonde eu creio nesta verdade, porém é comprovado cientificamente. Então, a minha fé de que eu vou fazer o tratamento e eu vou tomar esse medicamento, essa água que se tornou um medicamento em casa, e através da minha prece eu vou tomar aquela água que o Frei e todos os tratamentos mandam a gente tomar em casa, até o próximo dia de tratamento presencial, ela vai me curar. Então isso é uma fé raciocinada, tá certo? Ela tem um fundamento, ela tem um porquê. Nós temos que buscar o porquê das coisas. Nós temos que procurar entender, estudar. Por isso que o estudo do Evangelho é tão importante. Por isso que ler, buscar a doutrina, o livro dos Espíritos, onde nós temos lá perguntas e respostas, por isso que ele é tão importante. Porque ninguém vai simplesmente crer, as coisas precisam acontecer. E muitas vezes, através de uma cura no nosso corpo, a nossa fé não se fortalece, a gente não se sente assim, abraçado, né? Às vezes eu tenho um problema de saúde e eu vou passar por uma determinada cirurgia, mas eu faço a oração, eu vou no núcleo, faço os tratamentos, faço a cirurgia espiritual e ali eu ganho a cura daquele problema, né? Eu me sinto como? Me sinto fortalecida, mas o trabalho é a fé, a oração, a espiritualidade, a fluidificação e o magnetismo da energia do nosso corpo. Então, na realidade, é um conjunto de coisas. Então, a fé ela precisa estar de alma, de corpo também, para que as coisas aconteçam, né? Lembrando do que eu falei, temos que ter o bom senso. Eu não posso simplesmente crer que algo vai acontecer se não tem um fundamento, não tem um raciocínio, não tem um bom senso em cima daquele pedido, né? Muitas vezes a gente pede, nem mede as palavras, nem o que está pedindo, né? E depois ainda se frustra, né? Cria uma expectativa em algo que não é para acontecer, eu sei que não vai acontecer, e eu ainda me sinto no direito de me frustrar porque aquele pedido, né, aquela fé que eu estava naquilo não era coerente e não aconteceu. Até porque estamos em um planeta de provas e expiações. Então nós já ganhamos aí com os ensinamentos da doutrina que nós estamos aqui para aprender. E quando é que esse aprendizado, quando é que isso acontece na maior parte das vezes? É quando eu sou colocada à prova, né?
É quando eu sou colocada numa situação a qual talvez eu nem veja solução, mas com tempo, com paciência, com muitas vezes ajuda, muitas vezes não, com sempre ajuda espiritual, eu consigo enxergar a solução e sair daquele problema. E a gente sai da prova e a gente sai do problema, da circunstância, nunca igual nós entramos. Nós sempre saímos dali com um pouco mais de aprendizado, com um pouco mais de humildade, não é? Com o ego diminuído. Às vezes a gente passa por uma situação que a gente nunca imaginou passar. E eu sou obrigada a me ajoelhar, a fazer uma prece, a buscar, porque eu já não vejo mais saída, né? E mesmo dentro dessa situação de orgulho, porque a gente às vezes fala, nossa, eu vou ter que rezar, eu vou ter que buscar, porque aqui eu não tenho mais solução, então eu vou buscar aqui. Mas com o passar do tempo, as coisas acontecem para o bem. E aí eu olho para trás e falo, poxa, era só eu ter buscado mais, era só eu ter tido um pouco mais de humildade, que as coisas iam acontecer para o bem. Ou às vezes não é 100% aquilo que eu quero, né? A gente pergunta muitas vezes, a gente pede, né? E não tem aquele ditado que fala assim, eu não ganhei, Deus não me deu nada do que eu pedi, mas Ele me deu tudo o que eu precisava, tudo que eu realmente necessitava. Então isso é muito importante. É muito importante a gente ter esse entendimento, né? Às vezes eu passo por cima de tantas pessoas para conseguir um bem material. Será que é esse o objetivo que eu tenho que ter? É isso? É dessa forma que eu tenho que agir? Ou eu tenho que sobreviver de forma muito mais humilde, muito mais precária, para eu entender que a felicidade depende de mim? Independente da situação que eu estou passando, eu tenho opção de escolha. Eu tenho opção de ser uma mulher forte, de ser uma mulher de fé, e se agarrar nisso e falar, eu vou atravessar da melhor maneira possível. Porque todos nós aqui temos uma missão. Todos nós vamos passar por caminhos tortuosos. Porém, eu tenho que lembrar que eu sou preciosa para Deus. E tanto é que nós somos diferentes. Nós somos diferentes um dos outros, né? É tão peculiar o que Deus, nosso Criador, nos fez. Somos tão diferentes um dos outros, não é verdade? Porém, estamos atravessando as mesmas provas, seja ela financeira, saúde, psicologicamente. Vamos atravessar. Estamos em quase 2 anos de pandemia, não é? Aonde todos nós, não tem aquele que não possa passar por esse estreito, por essa situação aí difícil, porque somos iguais. Então é isso que a gente tem que lembrar. Às vezes nos apegamos tanto ao mundo material que nos colocamos acima dos outros, não é verdade? E aí eu preciso passar por uma prova, por uma situação, e para que essa prova eu consiga ainda ter sucesso, eu preciso mover a minha fé, eu preciso mexer com a minha fé, eu preciso fazer a conexão, porque também não adianta abrir a boca e falar da boca para fora. Aquilo tem que vir de dentro. Então, a maior ferramenta para que a gente possa mover a nossa fé, o que é, gente? Quem sabe me responder? É um período muito difícil, Andréia, mas você já está sendo acolhida, acredite. Acredite. E vamos pedir porque o Espírito vive, o Espírito é eterno. Então, creia, porque essa vida aqui, gente, ela é passageira. Eu estou aqui hoje, eu posso não estar amanhã. Então, aonde que muitas vezes eu movo a minha fé? Através da caridade. É na caridade que a gente trabalha a nossa fé. É na caridade que a gente tem, muitas vezes, o espelho de alguém que está muito pior que a gente, mas consegue ser muito melhor que a gente.
Dá para entender? Às vezes a gente reclama por tão pouco e eu estou lá na caridade, fazendo a caridade. Uma doação de comida, uma doação de roupas, e ali eu tenho uma conversa, um agradecimento ou um testemunho de um irmão que vai falar para mim, olha, eu não tenho casa hoje, mas a minha família está comigo, os meus filhos estão comigo. Então o valor que ela dá, e às vezes eu tenho casa, tenho carro, tenho tudo, e não escolho estar com a minha família. E não escolho amar e cuidar daqueles que vieram junto comigo e que têm o sangue, tem o vínculo consanguíneo, né, que se fala. Então, o que de repente esse irmão me ensinou? De que vale a casa? De que vale tanto dinheiro? Se eu não dou valor para o que se deve ter, o valor merecido. Quando a gente para pensar que até o nosso corpo é emprestado e que a gente não vai levar nada daqui. Nada, nada, nada. Eu tô aqui para passar pela minha missão, para poder ajudar as pessoas. Jesus Cristo nos presenteou com o maior exemplo de amor, de fé, não é verdade? De ajuda. Quando ele esteve aqui, quem ele buscou? Aonde ele foi? Ele foi buscar os necessitados, ou como fala aqui, os estrupiados, né? Então esse é o maior ensinamento que a gente pode ter e a maior forma de mexer com a nossa fé. Porque muitas vezes a gente pensa assim, nada pior pode acontecer comigo. E dentro da caridade eu vejo coisas muito pior e de repente que eu nem aguentaria. Eu não aguentaria estar na situação daquele irmão. E ele me olha com um sorriso no rosto, um brilho nos olhos e ainda me dá pontos, argumentos de felicidade. E aí eu falo, poxa, o que eu tô fazendo com a minha vida, com a minha fé? É isso aí, Andréia. É isso aí. É ajudar os outros, né? A gente precisa estar sempre ajudando os outros e movendo a nossa fé. Porque ela é o que nos faz caminhar para frente. A perseverança, a oração. A todo tempo nós escutamos, orai e vigiai. Precisamos acordar de manhã e fazer a prece antes de sair do nosso lar, né? Precisamos vigiar no dia a dia. Precisamos cuidar daqueles que nós amamos. E melhor, daqueles que nem conhecemos. Poder ajudar aqueles que nem conhecemos. Esse é um trabalho de amor. É esse trabalho que faz a humanidade ter um pouco de perseverança, de esperança e continuar. Porque a gente se apega tanto ao lado material, tanto que quando a gente perde um carro, é o fim. É o fim do mundo, quando se perde um bem material. Então, a gente acaba trabalhando naquele mundo passageiro. E tá aqui escrito a todo tempo, tenhamos fé. Mas a gente quer ter felicidade, alegria e fé, muitas vezes, quando o bolso tá cheio de dinheiro, quando os sonhos materiais foram realizados. Vamos fazer essa pergunta em um momento de reflexão. Se eu não precisasse de nada deste mundo, dinheiro, trabalho, crescimento profissional, relacionamento, o que eu gostaria para minha vida? Como que eu gostaria de ser? Porque é essa ficha que a gente não deixa cair. É o da vida eterna, é o do plano espiritual, é que a gente vai partir. Todos nós vamos sentir dor quando os nossos entes queridos partirem.
normal. Ah, você é espírita, você sofre? Sofro. Eu sou de carne e osso. Eu estou vivendo uma vida terrena. Então eu choro, eu sinto falta, fico com o pensamento não compreendido. Mas eu creio numa causa maior, que é a vida eterna, que é o plano espiritual. E que nós estamos aqui para pagar um pouquinho da conta. Muitos de nós ainda iremos voltar, ainda vamos reencarnar, desencarnar, reencarnar e passar. Então eu preciso tentar, dentro dessa consciência que a gente tem aqui, mas não tem a memória, de procurar fazer um pouco daquilo que eu talvez tenha me proposto a fazer e que eu não tenho feito. Eu tenho que ter a preocupação de não aumentar a minha bagagem, de não chegar lá do outro lado com a conta mais alta. Não é? É fácil estar aqui e se perder, mas quando ganhamos a consciência de que não é o fim e que a gente pode estar se prejudicando ainda mais. Então eu preciso ter fé nos ensinamentos e no mandamento de Deus e nos ensinamentos de Jesus Cristo. E esse aqui, ó, é o nosso Consolador, que Jesus nos deixou. É aqui, é através do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ter todos os ensinamentos que eu preciso. É através do Evangelho no Lar que eu vou conseguir ter um discernimento claro daquela atitude e daquele a fazer que eu preciso fazer na minha vida. Então, nós precisamos estar sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo. E sim, temos orgulho, apego, egoísmo, mas eu preciso estar em vigilância com isso, até para que eu consiga ter o meu caminho de uma forma mais leve. Jesus não fala, eu sou o caminho, porque o meu fardo é leve, não é isso? Então, por que o fardo de Jesus é leve? Porque nós temos a consciência e a partir dali entramos em uma reforma íntima de ser um ser humano melhor, de ser um ser humano sem mentiras, sem trapacear os meus colegas de trabalho, os meus familiares, porque nada passa despercebido aos olhos do Pai. E ele fala que nós vamos colher todo aquelas moedas que nós guardamos. Não é isso? Então lá não passa nada despercebido. Não adianta eu estar aqui sendo diretora de uma empresa e tirar o que é de direito do pai de família da minha empresa, achando que ninguém está vendo, achando que ninguém sabe. Aquilo lá que isso que eu plantar, eu vou colher lá na frente, vai ser cobrado. Então, por que a fé? Por que a reforma íntima? Para que antes de fazer e aumentar a minha conta, eu pense, eu preciso tirar desse pai de família? Ele nem vai saber, mas e a minha consciência? De ser um ser humano mais limpo, mais honesto. Como que fica? Não é? Porque eu posso enganar todos aqui que estão comigo, todos. Viver uma vida inteira de mentira. E para Deus? Ele sabe a verdade. É justo? Eu não vou ser cobrada? Vou. E vou colher cada centavo. Em 10, 20, 30, 40, 50, reencarnação. Até eu ganhar a verdadeira consciência. Então, o mérito, ele existe. A meritocracia existe. Mas o que vale dentro da meritocracia não é eu fazer com a intenção de ganhar o mérito. É aqui dentro, é a intenção do bem. É a intenção verdadeira do amor.
é a intenção verdadeira da compaixão. A Eriquinha tá dizendo aqui, é um dia de cada vez. É dar o nosso melhor todo dia um pouquinho. Não só para a nossa família. Para nós mais enxergar o nosso próximo, o nosso irmão, com amor e empatia, né? E a gente sabe que muitas vezes isso aí, Eriquinha, não vai ser fácil, não é? Porque você pode muitas vezes estar até cheio de amor, mas você vai lidar com a dor do outro, né? Com a revolta do outro, com a raiva do outro. Então muitas vezes ele vai te tratar mal, vai ser grosso com você, vai te dar uma patada. E aí? Aí é o momento que a gente tem de refletir, calar e perdoar. E continuar. E insistir. Olha, vamos pensar assim. Com nós mesmos, com o nosso Pai Criador, o quanto que Ele é generoso e benevolente. Quantas vezes nós, aqui nesta vida terrena, já erramos? Erramos muito. Estamos aqui ainda. E estamos tendo chance, né? Um novo dia, um sol maravilhoso ou uma chuvinha para deixar o ar mais úmido. A página em branco se abre na manhã seguinte para que a gente possa fazer uma nova história. E ele não se cansa de nos dar essa oportunidade. Aí eu me sinto no direito, às vezes, de não perdoar o outro por causa de uma palavra maldita, uma atitude que eu muitas vezes julguei. Nós não julgamos? Às vezes a pessoa te olha de uma forma, te responde de uma forma, e em nenhum momento a gente para e fala assim, olha, você me falou isso mesmo? Ou eu entendi errado? Não, eu julgo, eu condeno e a minha vida segue adiante. Então, é o se policiar, para ter tudo isso aqui, ó, que a Érica falou. Mais amor e empatia com os nossos familiares e com os de fora. Quantas vezes a gente não tá em um determinado lugar, um banco, um comércio, um supermercado, e a gente vê um cliente sendo grosso com um funcionário, ou vice-versa. Ou o funcionário ali não tá num dia bom. E aquilo vira uma briga. É tão difícil pra gente deixar pra lá, não é? É difícil falar assim, ai, eu acho que ele não tá num dia bom hoje. Bom dia, obrigada, Deus te abençoe, não é? Às vezes é automático. A pessoa vai te maltratar e você vai dar uma má resposta em cima. E aí você sai dali e você se pergunta assim, poxa, precisava? Eu precisava chegar na vibração dele, né? Eu precisava me igualar? Ou eu poderia falar, calma, respira, tá tudo bem, tenha um bom dia. E não guardar aquilo pra mim, deixar pra lá. Às vezes, a raiva e a má vibração da outra pessoa, nós absorvemos. E o nosso dia passa a ser ruim porque absorvemos tudo aquilo ali. Então, a gente tem que, dentro da nossa fé, procurar ter essa chavinha que vai mudar o dia de uma pessoa para melhor. É difícil, não é fácil não que eu tô falando. É fácil falar. Mas uma pessoa me dá uma má resposta, me deu uma fechada no trânsito, me xingou, me ofendeu e eu falar, Deus te abençoe, vai com Deus, pode passar, vai com Deus. É difícil, mas é um trabalhar da nossa reforma íntima. Por quê? Porque eu tenho fé de que vamos viver em um planeta melhor de regeneração, aonde não vai haver o que tem aqui, tantas doenças, né? Brigas, valores materiais. É essa fé do amor maior, né? Através dos estudos eu já li que nós, seres humanos aqui da Terra, não sabemos a dimensão ou mensurar
o verdadeiro amor de Deus, né? Mas a gente, acredito muito, temos uma noção quando se faz tão benevolente dentro dos nossos erros, das nossas falhas. Eu tenho a chance de pedir perdão, eu tenho a chance de perdoar, eu tenho a chance de fazer de novo. Então, isso é o quê? É o amor. É o amor dele por nós. E para nós, muitas vezes, nós, com nós mesmos, somos benevolentes conosco? Você é benevolente com você? Quando você erra, quando você falha, quando você vai deitar sua cabeça no travesseiro, você fala assim, para você mesmo, eu errei hoje, mas eu vou fazer melhor. Eu vou cuidar de mim, eu vou me amar mais. Eu vou cuidar desse corpo aqui que Deus me emprestou para que eu possa fazer o melhor amanhã. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou continuar, porque eu me amo. E através desse amor que eu sinto por mim, eu vou doar amor. Eu vou ser um ponto de luz. Temos que ser benevolente com nós mesmos, né? Quem acompanha os estudos que eu faço no núcleo sabe que eu sempre falo, né? Um dos maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. A pergunta que eu coloco no meio é, você se ama? Você se ama? Você está cuidando de você? Você está fazendo o seu dia melhor para você não sofrer um infarto? Para você não adquirir uma doença? Temos que cuidar de nós, tá certo? Porque é pelo amor de Deus que teve conosco que nós estamos aqui. Então eu também preciso me permitir falhar, errar, chorar, não dar conta de tudo, tentar falar, olha, eu tô no início da montanha, vai ser um passo de cada vez. Porque às vezes é tão falado do amor e eu dou todo esse amor e esse cuidado pro outro, mas eu esqueço de mim. E não tá certo. A gente precisa se cuidar. Nós falamos muitas vezes dos vícios, né? E quando se fala de vícios, não é os extremos, droga, bebida, é o da comida também, o da gordura, o da açúcar. O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu vou conseguir viver longos dias porque eu tenho me amado e porque eu tenho me cuidado? Para que eu possa movimentar essa fé e chegar naquele plano espiritual melhor, né? Que eu não leve comigo uma doença que eu adquiri aqui porque eu não tive amor comigo? Então essa é a pergunta que fica, né? Tudo é um conjunto de coisas, né? Para se movimentar a fé, nós temos a caridade para com o outro, né? Mas eu cuido do outro, mas eu cuido de mim? Eu cuido de mim? Ou eu cuido mais do outro do que de mim? Né? Então, aquele ditado que fala, eu aponto para o outro e eu tenho 3 dedinhos apontados para mim, é o mais correto. Então, quando eu começar a me amar verdadeiramente, me cuidar, eu consigo de uma forma tão automática fazer isso para o próximo, porque nós somos iguais, nós somos semelhantes. Não adianta, eu vejo muitas mães, né, dando tudo pelo filho, só que daqui a pouco ela não vai ter mais saúde para continuar. Será que é legal? É bom isso? Não, não é. É bom se cuidar. É bom se valorizar. A partir do momento que você é exemplo e você se cuida, quem está ao seu redor também se cuida e também te ama. Às vezes você acha que alguém não te dá o determinado valor ou cuidado, mas você mesmo não faz isso por você.
tá certo? Gente, eu vou encerrar por aqui a nossa palestra de hoje. Então, eu agradeço por todos os presentes aqui e a gente continua de recesso e retoma os trabalhos presenciais no núcleo no dia 10 de janeiro. E até lá, na segunda-feira e na quarta, nós vamos ter na segunda os tratamentos à distância com a Val e depois a palestra com o Paulo. E na quarta-feira a palestra com o Camilo. Desculpa, eu nem falei, o Camilo tinha um compromisso hoje, então eu vim aqui para dar continuidade com vocês, tá certo? Eu agradeço de coração e desejo a todos vocês uma linda passagem, um feliz 2022, que esse 2022 seja de muito mais alegria do que tristeza, tá certo? Um beijo no coração de cada um e que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, boa noite para vocês. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. É de coração, com todo amor. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele Boa noite, vai Alguinha. ajudar você. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Amém. Muita saúde para você também. Fica com Deus, Andréia. Deus abençoe, viu? Do princípio Paulo. Boa noite, Paulo. em todo teu